O nosso terceiro assunto agora são os números direta e inversamente proporcionais, começando pelos números diretamente proporcionais. Duas sucessões de números diferentes de zero, eles são diretamente proporcionais quando as razões entre os números da primeira sucessão e os correspondentes da segunda sucessão são iguais. Exemplo, sejam as sucessões A, 2, 4 e 6 e B, 6, 12 e 18. A é diretamente proporcional por quê? 2 sobre 6, 4 sobre 12 e 6 sobre 18 são iguais. Como assim? Se eu dividir 2 sobre 6, 4 sobre 12, 6 sobre 18, eu vou ter o mesmo resultado. E aí você repare que quando o valor de A dobra, o valor de B também dobra. E quando o valor de A triplica, o valor de B também triplica. E aí vamos para um exemplo para vocês entenderem isso melhor. Como dividir o número 100 em duas partes x1 e x2 diretamente proporcionais a 2 e 3? Vamos lá, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que saber que x1 mais x2 igual a 100, certo? Ele não quer dividir o número 100 em duas partes, x1 e x2, e diretamente proporcionais a 2 e 3? Então, já sabemos que x1 mais x2 igual a 100. Que mais nós sabemos? Sabemos também que ele quer que x1 e x2 sejam proporcionais a 2 e 3. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever que x1 sobre 2 é igual a x2 sobre 3. Então, já temos aqui duas informações. E aí, nós aplicamos a propriedade das proporções. Qual propriedade? A terceira propriedade. Lá atrás, lembra, pessoal? Nas aulas anteriores. Então, escrevemos aqui x1 sobre 2 é igual a x2 sobre 3, se somente c, aí x1 mais x2 sobre 2 mais 3 é igual a 100 sobre 5, que é igual a 20. Que propriedade nós aplicamos aqui, pessoal? Só por curiosidade. Nós aplicamos a terceira propriedade das aulas anteriores. E aí vamos em frente. E aí, como x1 sobre 2 é igual a 20, ainda aplicando a terceira propriedade. Lembra que x1 mais x2 sobre 2 mais 3 igual a x1 sobre 2. E é igual também a x2 sobre 3. Então, agora, nós descobriremos que x1 é igual a 40. E, que mais? Que x2 sobre 3 igual a 20. Então, x2 igual a 60. Essas duas respostas são as respostas para este exercício. Vamos em frente. Determinar dois números x1 e x2
diretamente proporcionais a 8 e 3, sabendo-se que a diferença entre eles é 60. Então, nós faremos a mesma coisa. Nós escreveremos que... agora é diferença. Então, nós estamos falando da quarta propriedade das aulas anteriores. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Diferença. x1 menos x2 igual a 60. É isso que ele está falando para a gente. O que mais? E x1 sobre 8 igual a x2 sobre 3. Por quê? Porque ele quer que x1 e x2 sejam proporcionais a 8 e a 3. E aí nós aplicamos a propriedade novamente, aquela propriedade agora, a quarta propriedade. Como que faremos isso? Dessa forma aqui, ó. x1 menos x2 sobre 8 menos 3 é igual a x1 menos x2 é igual a 60. Ele nos deu essa informação lá em cima, certo? 8 menos 3 vai 5. 60 sobre 5 é igual a 60 sobre 5 é igual a 12. Lembrando que pela quarta propriedade, isso aqui também é igual a x1 sobre 8 e igual a x2 sobre 3. E aí, basta nós aplicarmos a igualdade. Então, x1 sobre 8 é igual a 12. Então, x1 é igual a 8 vezes 12 é igual a 96. Nosso x1 vale 96. E aí falta o x2, que vai ficar desta forma aqui. x2 sobre 3 é igual a 12. Então, x2 é igual a 3 vezes 12, 36. E aí, podemos até testar. 96 menos 36 é igual àquele 60 que ele falou para a gente lá no nosso enunciado. Mais um exercício, para vocês ficarem craques nesse assunto. Como dividir o número 120 em 3 partes, x1, x2 e x3, diretamente proporcionais a 2, 4 e 6. É a mesma coisa, pessoal, ele só aumentou um termo a mais, tá bom? Então vai ficar assim. Bom, primeira coisa, se ele não falou nada, então 120 é o resultado da soma de x1, x2 e x3, certo? Ele quer que, na verdade, ele quer que você divida 120 em 3 partes diretamente proporcionais. Então, isso já é uma informação. Então, sabemos que x1 mais x2 mais x3 é igual a 120. E a segunda informação é o seguinte, ele quer que x1, que 120 seja dividido
entre x1, x2 e x3 de forma proporcional a 2, 4 e 6. Então, basta a gente pegar o x1, embaixo do x1 colocar o primeiro termo, que é 2, que é igual x2 sobre o segundo termo que ele quer que seja proporcional, é 4. E o terceiro termo, x3, é proporcional a 6. E agora podemos resolver a questão. Aplicando a terceira propriedade, tá? Vocês não precisam, na hora da prova, saber se você está aplicando a primeira propriedade, a segunda propriedade, a terceira, a quarta, a 15ª. Isso não é importante. O importante é vocês lembrarem da propriedade e aplicarem a propriedade para resolver a questão, certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, x1 sobre 2 é igual. Eu estou reescrevendo este pedaço aqui, ó. x2 é igual, sobre 4 é igual a x3 sobre 6. E agora começa o exercício. É igual a soma dos 3x, x1 mais x2 mais x3 sobre 2 mais 4 mais 6 é igual, tudo isso aqui é igual a, deixa eu trocar a cor da caneta para ficar mais fácil de visualizar, 120, que foi dado lá em cima, x1 mais x2 mais x3 igual a 120, sobre 2 mais 4 mais 6, isso vai dar 12. 120 dividido por 12 igual a 10. E aí, ficou fácil, né, pessoal? Nós igualaremos o 10 com x1 sobre 2, x2 sobre 4, x3 sobre 6. E aí, de forma direta, depois vocês podem fazer a conta aí na casa de vocês, vai ficar assim. x1 vai ser igual a 2 passa multiplicando, vai ser igual a 20. x2 vai ser igual a 4 passa multiplicando, vai ser igual a 40. E x3 passa multiplicando, vai ser igual a 60. Este aqui é o nosso resultado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ajude-nos inscrevendo-se no nosso canal, dando um like ou compartilhando o nosso vídeo. Muito obrigado!